Queridos irmãos, amigos, todos que assistem e participam do projeto EBD em Síntese Podcast, estamos aqui para mais um comentário das nossas lições bíblicas. Hoje estamos escalados com um comentário da lição de número 9, no dia 3 de março de 2024, que tem o tema o batismo, a primeira ordenança da igreja. Está conosco o pastor Aldo Dantas, coordenador do setor 25. Vai ser o pastor Aldo. Paz do Senhor, irmão Ítalo, a paz do Senhor, irmã Milde, paz do Senhor para todos que fazem conosco esse momento de podcast. Também conosco a nossa irmã Milde Prachedes, ela que é professora ali no Tempo Central e supervisora também da Comissão de Visitas. Paz do Senhor, irmã Milde. A paz do Senhor, estamos felizes, por mais uma oportunidade que Deus nos dá para podermos comentar esta importante lição. Estendemos a nossa saudação também ao nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e o nosso pastor Rinaldo Odilo, diretor do Departamento de Educação Cristã da nossa igreja. Hoje, queridos, temos esse tema, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Nós temos aqui em texto áureo, que está em Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando Jesus nos dá a seguinte ordenança. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática extraída desse versículo é: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. Palavra-chave, da nossa lição hoje é batismo, e nós temos hoje a oportunidade de conversar, aprender, dialogar, trocar conhecimento, informação sobre esse tema que faz parte da nossa igreja, de toda a igreja cristã em todas as eras. O batismo é um assunto comum para nós que somos cristãos, mas de vez em quando suscita algumas dúvidas, algumas novas abordagens a respeito do batismo, que a lição é importante como doutrina, para esclarecer essas dúvidas e nos ajudar na sala de aula, na igreja, a fortalecer essa doutrina bíblica. A título de introdução, irmã Milde, o que é que a senhora pode nos falar sobre o batismo? O batismo nós vemos que é um rito que é praticado desde o início da igreja, não é? O próprio Jesus, ele foi a João, para ser batizado. E ele demonstrou que era algo que devia ser feito para cumprir toda a justiça de Deus. Como a gente sabe, o batismo ele precede o arrependimento, porque, como foi ensinado por João Batista, ele disse que pregava o batismo, ou realizava o batismo, para arrependimento. E aí ele chegou até a censurar os fariseus e os saduceus que iam para ser batizados ali por ele, até de uma forma assim, bem um pouco agressiva, Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque quando a pessoa toma essa decisão de se batizar, é uma decisão muito séria, em que você deixa a vida velha para viver uma vida nova. Então, é bem interessante que a gente fique bem ciente dessa questão do batismo, não como um sacrifício ou um sacramento que, conforme Agostinho explicou, esse sacramento ele comunicava a graça, mas antes de ser batizado, você já recebe a graça de Deus pela fé. Você crê em Jesus, você tem que crer. Quem crê e for batizado será salvo, foi o que Jesus ensinou. E não você vai receber uma graça através do batismo em si. Então, a título de introdução, nós já podemos ver essa diferença entre o sacramento, que a gente ainda vai explicar melhor, nos outros itens, entre sacramento e ordenança, que nós vemos no nosso título da lição, que é o batismo, a primeira ordenança da igreja. Nós temos duas. Na Igreja Católica, há 7 sacramentos. Eu nunca fui católica, não, mas a gente
estudando, a gente toma esse conhecimento, né? E um dos sacramentos para a Igreja Católica é o batismo, inclusive batismo de criança, que nós também não aceitamos. Irmão Ítalo, como introdução da nossa lição de hoje, nós podemos dizer que o batismo é uma prática, né, da igreja, uma prática cristã, que essa ordenança foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, e nós devemos conhecer, né, o que é o batismo, seu significado, para que as pessoas que também vão ser batizadas possam estar plenamente conscientes do seu ato, né? E também aprender nessa lição o que não é batismo, né? Porque muitos entendem que o batismo pode ser dessa ou daquela forma, e a Bíblia ela é muito clara quando se trata do batismo e quando faz referência ao batismo, seu significado, a sua importância para a igreja, a maneira como é feito o batismo, né? A fórmula, a maneira como ela procede, tudo isso está muito claro e dá tranquilamente para você refutar, para você dizer o que não é batismo, né? Olhando as formas como as pessoas apresentam. Tanto que a nossa igreja, eu falo nossa igreja falando em Assembleia de Deus, ela, ao receber membros de outras denominações, se essas denominações seguem o mesmo ritmo, né, que o nosso, de batizar por imersão, de corpo inteiro, nós recebemos e não batizamos de novo, porque o batismo é para ser feito uma única vez, não é? Porque é algo que segue e vem depois do arrependimento, vem depois da confissão de uma fé pública, de uma fé notória no Senhor Jesus Cristo, que vem o batismo, né? Então, há um ato muito consciente e muito próprio do crente que realmente sente o novo nascimento. Então, você sente que nasceu de novo, sente a sua conversão, está arrependido dos seus pecados, você pede o batismo em águas, né? Então, o batismo ele é de uma grande importância para a igreja e para aqueles que se batizam também. Então, irmãos, nós temos essa palavra, batismo, ela é uma palavra também muito comum à sociedade, em geral, né? Quando nós vamos estudar a sociedade, nós vemos que o fato social que a sociologia prega é um sistema de normalização da própria sociedade cultural que a direciona. E o fato social, ele precisa ter três características para que não seja uma ação individual. Ele tem que ter generalidade, exterioridade e coercitividade. E em todas as culturas e em todos os grupos sociais, o batismo é um tipo de fato social, ou seja, ele tem essa generalidade, ele é antes da existência do indivíduo, ele tem essa exterioridade, ou seja, ele, independente de quem participa ou não, ele é um tipo de iniciação, é um rito de iniciação, e ele tem essa coercitividade, ou seja, é um padrão social acordado pela sociedade. Para que você seja parte de um grupo, você tem que ter um tipo de identificação. E aqui nós estamos falando do batismo cristão, ou seja, o batismo das escrituras, que se a gente for analisar a nível de sociedade, o batismo à luz da Bíblia também é um tipo de identificação que aquele grupo tem com uma crença, no caso da nossa fé, a crença e a fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus cristão, né? Então, nesses pressupostos, que é o primeiro tópico da nossa lição, pressupostos doutrinários do batismo, nós vamos ver que essa corrente de batismo ela teve uma distorção, o da Igreja Católica, como a irmã Milde falou, tem a questão dessa compreensão de até algumas igrejas históricas considerarem o sacramento, inclusive alguns pais da igreja consideraram isso, e também a forma bíblica da administração do batismo. Nesse primeiro tópico, irmã Milton, nos traga esse comentário. Nós vemos que a palavra sacramento, ela tem esse significado de um sinal sagrado, né? E foi, inclusive, o Tertuliano que introduziu essa doutrina de o batismo como sacramento. E depois foi sistematizado pelo Agostinho já no quarto século. A ideia de considerar o batismo como sacramento foi já no segundo século, com Tertuliano.
Mas depois, Agostinho tomou essa ideia, né, para falar, para conferir. E eles dizem que o batismo seria como um sinal sagrado de algo invisível e que comunicava a graça, e independia da fé. Olha, já começou errado, porque Jesus, ele ensinou que quem crê e for batizado será salvo. Então, não independe da fé da pessoa que está sendo batizada. Isso aí era a justificação para batizar os infantes, né? O pedobatismo, né? É o batismo de crianças, é chamado de pedobatismo, né? E também nós vemos que essa questão de considerar o batismo como um sacramento distorce da verdade bíblica. Distorce porque foi o próprio Senhor quem disse que devia se as pessoas deviam crer primeiramente e depois elas tomavam uma decisão consciente para era através do novo nascimento, né? Que era operado esse batismo. Você crê. Nós vemos aquele exemplo do eunuco, da rainha de Candace, lá em Atos dos Apóstolos. Filipe seguiu a carruagem dele pela direção do Espírito Santo, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e ele evangelizou aquele homem, e ao perguntar se ele cria, eles creem. Depois que ele explicou, né, sobre o sacrifício de Cristo, que Cristo tinha vindo, certamente ele deu toda aquela sequência, não é? Da morte, da ressurreição de Jesus, e perguntou se ele cria, e ele disse, creio. E ele mesmo disse, e o que impede de eu ser batizado? Nada, se você crê. Então ele foi batizado em águas. E nós vemos que é bem importante isso, enfatizar o batismo não como um sacramento, mas como uma ordenança do Senhor, como o próprio texto da lição está dito, né? E a forma nós vamos estudar mais adiante. Esse primeiro tópico, ele tem como objetivo pontuar os pressupostos bíblicos e doutrinários do batismo. Nós vemos que, primeiramente, ele não é um sacramento, é um erro, né, doutrinário, considerar como sacramento. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo, e nesse ensino bíblico concernente ao batismo, é que ele é uma ordenança e não um sacramento. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não como é dito lá na ideia de Agostinho. Você recebe o sinal, né, aquele sacramento, como um sinal invisível, e que comunica a graça. Não. Aqui, nós ensinamos, pela palavra de Deus, que você recebe a graça de Deus quando você crê. Você crê, quem crê é justificado. Quem crê é salvo. O próprio Jesus ensinou. E quem não crê já está condenado. Mas quem crê está salvo pela fé, né? E crendo, ele está apto para o batismo. É por isso que nós também podemos até adiantar aí que o batismo deve ser administrado aos adultos e não às crianças, porque tem que ter uma consciência de pecado. E existia um grupo, depois da reforma, que foi interessante, que eles combateram justamente essa questão do batismo de criança, por os anabatistas, né? Eles combateram, reagiram contra isso aí, mostrando a necessidade de que a pessoa tivesse consciência dessa tomada de decisão para uma nova vida e a identificação com Cristo. Porque nós vemos que o batismo também é uma identificação, como o irmão já falou, é uma identificação na fé, a identificação com Cristo, porque o batismo tem esse simbolismo da morte de Cristo, da morte e da ressurreição. E somos sepultados com ele no batismo e ressuscitamos com ele pela fé para uma vida nova. Pelo batismo, nós confessamos que
fomos libertos também do pecado, do poder do pecado, do juízo, porque cremos em Jesus, então já não somos mais julgados por causa do pecado, mas vamos viver uma vida. Não é que a gente agora esteja perfeito, como às vezes a gente, quando diz que é salvo, e as pessoas que não creem como nós, elas dizem, como é que você diz que é salvo? Você é perfeito? Não. Somos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E fomos chamados para ser aperfeiçoados por Ele. Então, vivemos uma vida debaixo da graça, andando no Espírito, para que possamos alcançar a ressurreição, que é também pela fé. E nós já ressuscitamos, como Paulo escreveu, tanto aos romanos como aos colossenses. Nós fomos sepultados com ele pelo batismo e ressuscitamos com ele também pela fé. Como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, os versículos 8 e 9, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, né? Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, não é uma tarefa humana, é uma ação divina que nós recebemos como um presente pela fé. Nós temos, nesse segundo tópico, pastor Aldo, o símbolo e o propósito do batismo, que eu acho que é algo que, teologicamente, é, talvez, na lição, o tópico que a gente consegue mais particularidades, né, em relação à nossa forma de crer, à nossa doutrina e à prática. Eu como dirigente, congregação, o senhor como pastor, nós lidamos com isso no dia a dia, na edificação dos irmãos, a irmã Milde também, dando aula, e muitas vezes há algumas dúvidas, né, sobre o batismo pastoral. Eu já peguei alguns irmãos da igreja, jovens, né, que não queriam se batizar porque sabia que o batismo era um tipo de compromisso, como se ele se batizasse, o Senhor estivesse esperando um tipo de perfeição dele, né? Tinha coisas que ele não podia mais fazer e atribuindo assim ao batismo um valor que não é a referência bíblica, não é o teu bíblico. Pastor, o senhor pode fazer o comentário desse tópico? Sim, perfeitamente, irmão Ítalo. Mas eu percebo, pastor Ítalo, que o tópico 2 ele está bem atrelado ao tópico primeiro, né? A irmã Milde, ela falou sobre sacramento. Então, o que que a gente precisa afastar? O que a gente precisa afastar é o que não é batismo, não é? E também que batismo não é necessário para a salvação. Ou seja, tem muita gente pensando que são batizados para ser salvos, né? Se você for fazer uma profissão de fé e você não orientar a pessoa que vai fazer a profissão de fé, você vai encontrar muitas coisas que é fruto do pensamento, da imaginação das pessoas e não tem respaldo bíblico. Então, uma das coisas que a gente precisa afastar daquele que é novo na fé é que o batismo não é para a salvação. Ou seja, não é porque você vai ser batizado que você vai ser salvo. Não é só olhar aquele homem que estava na cruz com Jesus, não é? Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a gente tem que separar estas duas coisas. Batismo não é sacramento, ou seja, você não recebe nenhuma graça espiritual em virtude de ser salvo, aliás, em virtude de se batizar, não é? Ou seja, como dizia, né, você vai receber algo espiritual e isso é a exteriorização, a materialização de algo que você recebeu. O batismo não é isso, não é algo que você recebe quando se batiza, não é? E aconteceu isso espiritualmente e agora você está exteriorizando, você está mostrando para as pessoas. Então, o batismo ele não produz isso. Então, batismo não é sacramento, batismo é ordenança. É o que deve deixar claro. E aí, por ser uma ordenança, ela tem os seus símbolos, os seus propósitos, né? Símbolos e propósitos. Então, imagine que você vai se batizar e então a primeira coisa que você precisa saber é o que é batismo, né? E dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, quando se vai explicar uma coisa, se primeiro explica o que não é, para depois se explicar o que é. Então, nós aqui
Mostramos o que não é batismo. Então, o que é batismo? Batismo é ordenança. E o que é uma ordenança? Ordenança é uma ordem que se dá. E essa ordem, quem deu foi Jesus. Então, o que é batismo? O batismo é uma ordenança dada à igreja pelo próprio Senhor Jesus. Então, quando você pede o batismo, é porque você está pronto, consciente de que você está debaixo da autoridade de Jesus e que você deve ouvir as palavras de Jesus e obedecer. Então, a primeira coisa que evidencia-se no batismo é o reconhecimento da autoridade da palavra de Deus. Ou seja, você vai se batizar porque é uma ordem de Jesus, dado à sua igreja, e você está ali pronto para obedecer o Senhor Jesus. Veja o que Jesus diz em Mateus, olha, em João capítulo 14, versículo 15, ele diz: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Lá no versículo 21, ele diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E ainda no versículo 23, ele diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, onde está o que é batismo? Batismo é uma ordem dada por Jesus e que o crente, ao pedir o batismo, porque não se obriga ninguém a se batizar, ninguém é obrigado a se batizar. Então, quando, por exemplo, você pede o batismo, é porque você quer obedecer aos mandamentos do Senhor, às ordenanças do Senhor. Eu estou aqui como crente, eu já criei no Senhor Jesus, eu já me arrependi dos meus pecados e eu quero obedecer às ordenanças do Senhor Jesus. E ele disse que aquele que crê nele deveria ser batizado, e eu estou aqui como uma pessoa que sabe e que entende a autoridade do nome de Jesus na minha vida. Então, você vai se identificar com Cristo através do batismo, não é? Então, você vai estar ali se identificando, dizendo: Eu sou servo do Senhor e eu estou aqui pronto para reconhecer a autoridade que ele tem sobre mim, a autoridade que ele tem na minha vida. E se ele disse para me batizar, eu tenho maior alegria em obedecer o andar do Senhor. Então, nesse primeiro e segundo tópico, diz que o símbolo do batismo é uma identificação com Cristo. E não existe maior identificação com Cristo do que, ao aceitar Jesus, se submeter à sua autoridade. Está pronto a obedecer os seus mandamentos, né? Então, quando você obedece aos mandamentos de Cristo Jesus, você dá testemunho público da sua fé. Isso é o símbolo do batismo também. Aquela pessoa testemunha da sua fé, da sua obediência ao Senhor Jesus. Então, quando você faz isso, não há espaço para indecisão. Ou seja, você não é uma pessoa indecisa, você não é uma pessoa confusa, você é uma pessoa que sabe, né, que aceitou Jesus e que agora você é plenamente consciente dos seus pecados, de que você não vai viver mais para ele, mas viver unicamente para a obediência ao Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo é o reconhecimento, né, nesse segundo tópico. Ele identifica com Cristo porque ele se identifica com a palavra de Cristo, com a ordem de Cristo, e diz publicamente que ele está pronto para obedecer às palavras do Senhor. Então, não significa dizer que se você for batizado, não é, agora você... Não, você, desde o princípio, quando você aceita ser batizado, você já é plenamente consciente. Agora, ficamos imaginando como é que uma criança tem essa compreensão dessa autoridade de Cristo sobre a sua vida. Não tem, não é? Então, daí porque nós temos essa compreensão de que o batismo, ele é simbólico, ele tem propósitos, e ele tem que ser muito claro, tanto para a pessoa que está sendo batizada, como para aquele que está batizando, porque você não vai batizar uma pessoa indecisa, uma pessoa que não sabe o que está fazendo, né? Mas uma pessoa que entende completamente ou perfeitamente por que está sendo batizada. Então, pastor Aldo e irmã Milde, o batismo ele não é um sacramento, é uma ordenança, não salva, mas acompanha a salvação. Porque ele é uma identificação, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto com a sua morte,
como com a sua ressurreição, porque o batismo tem esses dois aspectos. O aspecto da morte, né, na imersão, e a ressurreição, quando você sai daquele momento de imersão. Você se identifica na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como um tipo de testemunho público de que você aceita o senhorio do Senhor. Então, nesse caso, pastor Aldo, irmã Milde, para a gente passar para o próximo tópico, eu vou deixar essa provocação. Aquelas pessoas que se preocupam, que é o terceiro subtópico, né? Não há espaço para indecisão. Às vezes a pessoa diz, não, eu não vou me batizar porque senão eu vou assumir um compromisso, Deus vai requerer mais de mim e vai ser complicado. Essa pessoa já não entendeu o propósito, porque ao não aceitar a ordenança, ela está em desobediência à ordem do Senhor, né, irmã Milda? É verdade. Porque a ordenança, ela é também um rito simbólico, não é? E que enfatiza verdades centrais da nossa fé cristã. E como um rito assim simbólico, nós vemos no próprio texto da lição, Paulo escrevendo aos Romanos, nos versículos do 3 em diante. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Quando Jesus falou de batismo para os discípulos, uma certa vez, ele estava falando da sua morte. Eu tenho um batismo, não é? E como eu me angustio, não é? Por passar por esse batismo, que era justamente que ele ia assumir todos os pecados da humanidade. Quando ele foi se batizar lá no Rio Jordão, ele não tinha pecado, ele não precisava de arrepender-se de nenhum pecado. Mas como ele ia assumir todos os pecados da humanidade, por antecipação ele já se batizou, demonstrando, do mesmo modo como nós, quando aceitamos a fé, nos batizamos para ter uma novidade de vida. O Senhor já deu o exemplo no seu batismo. Ele se batizou já dando o exemplo para todos aqueles que haveriam de segui-lo. Então, fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A gente faz a nossa confissão, através do batismo, uma confissão pública, como está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 em diante, a saber, se é com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, crê em Jesus e crê que ele ressuscitou, que ele está vivo, ele vive para interceder por nós, né? Visto que com o coração se crê para a justiça. Quem crê é justificado pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E com a boca se faz confissão para a salvação. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, tudo isso está aqui dentro desse ato batismal, não é? Esse rito simbólico. Assim como a ordenança da ceia, a gente mostra a morte, não é? De Cristo até que ele venha, também é um outro rito simbólico, não é? É um símbolo da morte do Senhor e que, pelo seu sangue, ele nos comprou para sermos seus, para pertencermos à família de Deus. Então, todo este capítulo, estes versículos do texto que foi escolhido, é bem interessante que seja enfatizado na lição, pelos nossos professores na classe, né? Mostrando que nós fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, para vivermos depois na fé, tendo ressuscitado pela fé, pelo batismo também, para vivermos em novidade de vida, uma vida que agrade ao Senhor. Não como os indecisos, que têm medo de pecarem, porque a Bíblia fala, se pecarmos, temos
um advogado junto com o Pai. Então, quem crê em Jesus e vive em novidade de vida, anda no Espírito, vive no poder do Senhor, foi liberto do poder do pecado, mas a fraqueza está em nós. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas temos que buscar sempre a fortaleza do Espírito para vivermos esta vida nova em Cristo Jesus, até que ele venha. O terceiro tópico da lição, ele tem esses 3 subtópicos. A fórmula trinitária do batismo, a fórmula herética, ou seja, muitas vezes algumas outras confissões de fé que não são bíblicas adotam modelos que não estão expressos nas escrituras e acabam com uma justificação simples, trazendo dificuldade ao ouvido, à fé de alguns irmãos mais simples. E também a questão da imersão, né? O método bíblico do batismo. Os irmãos sabem que tem igrejas históricas, grandes, com cabedal teológico denso, mas que adotam uma outra forma de batismo, que não a forma bíblica. Pastor Alan. Oi, Moito. Nesse terceiro tópico, quando a gente trata da fórmula e do método do batismo, a nossa forma, a fórmula que nós adotamos, que está na nossa declaração de fé, né, é que o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, nas 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós cremos em um só Deus em 3 pessoas distintas, né? Uma mesma essência, mas 3 pessoas distintas. E um só Deus. Então, o rito, né, do batismo, pela orientação de Jesus, né, é seguida invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Você pega ali, você não faz mais profissão de fé quando está no tanque, e você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, existem algumas, né, religiões, alguns vertentes doutrinárias que são doutrinas modalistas. O que é que diz essa doutrina? Ela diz que não existe as 3 pessoas, não é? Que existe um só Deus e acabou, não é 3 pessoas. Em função dessa compreensão de que não são 3 pessoas, não é? Como existe o unicismo, não é? O unicismo, o exemplo disso, dessa doutrina modalista, é o unicismo. Então, esse grupo, ele batiza os seus fiéis, né, aqueles que se convertem, só em nome de Jesus, né? E, para isso, eles tomam como base, por exemplo, Atos 2,38, né? Onde o apóstolo Pedro diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ora, é muito claro que o apóstolo Pedro está se referindo à autoridade em nome de quem ele está fazendo aquilo. Porque foi Jesus quem deu a ordenança, não é? Então, Pedro está se referindo que ele está falando, seja batizado como ou debaixo da autoridade ou pela autoridade dada por Jesus, não é? Como Jesus ordenou, como Jesus disse, não é? E é o Senhor Jesus que diz que tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esses textos, eles não negam a fórmula, nem tampouco, como diz aqui, o comentarista, convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus. Então, estou só reafirmando, não é, aquilo que o comentarista falou. Então, ele está dizendo assim, olha, Jesus tem autoridade para mandar batizar. E nós estamos aqui batizando em nome de Jesus. Então, o método é este, não é? A fórmula é esta, e a imersão é o método bíblico do batismo encontrado na Bíblia. Você não vai encontrar nenhuma fórmula diferente dessa, não é? Por exemplo, por aspersão. Você não encontra. Não encontra. Pelo contrário, você vê que o batismo é um mergulho, não é? Você tem que entrar na água, quem vai batizar tem que entrar na água também. Filipe entrou na água, não é? O homem lá, ele entrou na água também, e quando eles estavam ali na água, ele foi imerso, não é? E nós imergimos todo o corpo, não é? Por quê? Porque a imersão do corpo fala do sepultamento, da morte, do sepultamento, né? Você foi
imerso na água, fala do simbolismo da morte, que morreu com Cristo, também dando testemunho da morte de Cristo, porque na hora que você está dizendo que morreu com Cristo, você diz: Cristo morreu, Cristo foi sepultado, mas ele ressurgiu, ele ressuscitou. Então, quando você, né, sai da água, você também está declarando a sua fé de que o Senhor Jesus ressuscitou para uma nova vida, assim como você também ressuscitou para uma nova vida. Então, o simbolismo do batismo, né, ele traz essa fórmula, este método, que é acompanhado até hoje, porque entendemos que tudo isso tem a sua razão de ser, tudo isso tem a motivação, tudo isso está de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo. É importante seguir a ordem de Jesus, é importante que na compreensão e no seguir dessa ordem seja embasada na revelação bíblica. Então, todas as vezes que na Bíblia apareceu esse tipo de batismo, batismo de arrependimento, que foi pregado primeiramente por João e validado por Jesus, e também depois ensinado por Jesus, foi por imersão. Então, a gente não encontra, como o senhor falou, pastor, nenhum parâmetro para alguma outra forma, para uma inovação. E a inovação, ela é muito preocupante para quem segue a palavra de Deus, porque de inovação em inovação, onde a gente vai parar? E a gente só tem uma regra de fé e prática, a palavra de Deus. Não é assim, irmã Mil? É verdade. O próprio Jesus, no textuário, diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, a forma trinitária já foi expressa pelo próprio Senhor Jesus. E o modalista, no modalismo, eles acreditam que, na realidade, essas pessoas que a gente acredita que Deus é trino, não é? É apenas, para eles, é apenas a manifestação do divino ou da divindade para o ser humano. Ele, uma hora, se apresenta como Pai, outra hora como Jesus, outra hora como... Isso são pensamentos meramente humanos e que distorcem a palavra. Eles distorcem a palavra. Porque nós percebemos, Jesus estava em carne e ele estava realmente mostrando quem era o Pai, mas ele era o Filho. E ele disse: o Pai é maior do que eu. Quando ele estava em carne, ele disse: o Pai é maior do que eu. Ele estava na situação de servo aqui para cumprir aquela ordenança que o Senhor lhe deu, para ele morrer e ressuscitar. Olha aí a ordenança, né? Da morte e da ressurreição. E esta palavra batismo, a própria palavra baptizó, em grego, significa mergulho, ou mergulhar, o verbo, mergulho. E batizó, baptizó, é tornar imerso, como o pastor Aldo já disse. Então, não existe realmente outra maneira de se efetuar o batismo de forma bíblica, a não ser através da imersão. E por que João Batista ia para o Rio Jordão? Porque tinha água. Ele foi para Enom, que é nas proximidades também do Vale do Jordão, ali, mais próximo do Mar Morto. Não se identifica muito bem atualmente onde são essas coisas, porque tem muitas ruínas por lá, fica difícil mas que existem fontes, até hoje, que mostram aquele espaço onde João Batista ia batizar. Tinha muitas fontes. Enon significa exatamente fontes. Existia muita água, tinha muita água. É por isso que ele ia batizar lá, porque tinha água e não se sepulta uma pessoa com um pouquinho de terrinha assim, não é? Salpicando as terrinhas assim, não. A pessoa sepulta a uma certa profundidade, não é? E com bastante terra em cima. É o símbolo que está no emergir. Você é sepultado com ele no batismo e ressuscita também, porque nós ressuscitamos em esperança que o Senhor vai nos dar a vida eterna. Ele vai transformar o nosso corpo abatido num corpo semelhante ao dele, porque ele disse que recebeu esta ordem do Pai de ressuscitar aqueles que haviam de crer nele. Foi uma ordem que Deus deu a ele. Ele ia morrer, ressuscitar
e ele é o príncipe da vida, e dá vida a todos aqueles que nele creem. Então, com o batismo, nós confessamos isto, que fomos sepultados com ele, nós imergimos na água e nos levantamos para a nova vida com Cristo Jesus, na esperança da ressurreição. Que a esperança da ressurreição, que é justamente a concretização da nossa salvação, a verdadeira adoção. Cristo primogênito entre muitos irmãos. Teremos um corpo semelhante ao dele, né? A Bíblia diz que não é igual, é semelhante. Nós vamos ter esse privilégio de vê-lo face a face, porque ele vai nos ressuscitar. E nós cremos desta maneira. A fórmula trinitária do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o crente confessa, ao retornar dessa imersão, que vai viver uma vida com Cristo, para sempre. O próprio cenário do batismo refuta a doutrina modalista unicista, porque na doutrina o Deus se manifesta como Pai, Deus se manifesta como Filho e Deus se manifesta como Espírito Santo. E nós temos na reunião de batismo as três pessoas em um mesmo momento. Nós temos Jesus encarnado, nós temos a voz de Deus bradando no céu, este é meu filho, e nós temos a presença do Espírito Santo corporeamente em forma de pomba. Então, nós temos uma reunião com a Trindade, com três pessoas distintas. Né? É verdade. Então, meus irmãos, nós estamos aqui chegando na nossa conclusão, nossa aula de hoje, e eu vou pedir aí as considerações finais dessa doutrina tão importante para a igreja, que é a doutrina do batismo, e essa como uma primeira ordenança. Nós sabemos que temos outra ordenança, e estudaremos em lições futuras, mas hoje nós estamos aqui a ordenança do batismo. Muito bem, irmão Ito. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar participando desse trabalho e tratar desse tema tão importante que é o batismo, né? A gente sabe que não tem nada a ver com a salvação, a gente já pede o batismo porque sabe da nossa salvação, mas ele não traz salvação para ninguém, não salva ninguém, não é? Mas que é uma forma de você se identificar com Jesus, né? Se identificar com ele, seguir a palavra dele, aprender a estar debaixo da autoridade da sua palavra. Então, deve ser uma prática seguida por todo crente, todos os cristãos que realmente aceitaram Jesus, que estão debaixo da autoridade da sua palavra e querem tornar pública a sua fé, a sua conversão, né? Testemunhar de que morreu para este mundo, de que vive para Deus agora e que está esperando a vinda de Jesus. Então, o batismo reúne todos esses simbolismos, todas essas declarações em um só ato, né? Então, que muitos possam sentir esse desejo ao aceitar Jesus, de professar a sua fé através do batismo, né? E que essa lição seja uma lição rica para todos aqueles que forem participar dela. Nós vemos que o próprio Jesus ratificou aquele batismo de João ali nas águas, né? Quando os fariseus procuraram saber com que autoridade o Senhor fazia aquelas coisas que eles achavam que Jesus não podia fazer, Jesus também disse, eu também tenho uma pergunta para fazer para vocês. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? E eles, não querendo se comprometer nem com Jesus, nem com a multidão, disseram que não sabiam. Mas Jesus mostrou ali que ratificava o batismo, da forma como João fez, não é? Na imersão. E, como o pastor Ítalo já falou, naquele ato do batismo de Jesus, nós vemos as três pessoas da Trindade. O Pai declarando, este é meu Filho amado, né? O Filho presente, e o Espírito Santo vindo sobre ele como da forma corpórea, como que foi um sinal que Deus disse para João Batista, aquele sobre quem vides o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é o Messias, não é? Que eles estavam esperando. Então, nós, através do batismo, nós estamos cumprindo uma ordenança do Senhor e, ao mesmo tempo que cumprimos essa ordenança,
nos identificamos com ele na sua morte, na sua ressurreição, pela fé, e também fazemos a nossa confissão. Eu, como nasci no Evangelho, eu tinha essa preocupação quando eu era menina. Eu disse, eu nunca fiz essa confissão de aceitar Jesus, levantar minha mão. Mas aos 12 anos, eu me batizei. Então, eu me tranquilizei que eu fiz a minha confissão diante das pessoas, que eu estava abraçando a fé em Cristo e que iria viver para Ele, para servi-lo. E isso me deu realmente muita alegria em servir o Senhor até hoje, né? Que os nossos irmãos que vão ministrar esta lição deixe bem claro este tema, não é? Para os nossos alunos. Do propósito do batismo, que eu acho bem interessante esse segundo item, né? O propósito e também o símbolo do batismo. E que jamais venhamos a duvidar da fórmula que Deus estabeleceu, o próprio Jesus que disse, e também do método, que é por imersão. Que Deus nos ajude. Amém, meus amados irmãos que estão aqui comigo, cooperando com esse trabalho, e todos os irmãos também ouvintes, professores, e os que participam conosco nesse projeto. A todos desejamos que as bênçãos de Deus nos ajude, né, na administração das aulas, que o Senhor continue nos abençoando. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.